Bom dia, senhores. Às 11h31 do dia 27 de fevereiro de 2023, no plenário Mário Shows da Câmara Municipal de São José dos Campos, reunidos os vereadores Lino Bispo, José Cláudio, Milton Vieira e Juliana Fraga, membros da Comissão Especial de Inquérito constituída para investigar e apurar o flagrante descumprimento do contrato de programa número 157/2008, firmado entre a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, e o município de São José dos Campos, processo número 3039/2022, requerimento número 368/2022. Informo aos senhores que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, também pelo YouTube e por algumas redes de comunicação da nossa cidade. A reunião compõe a Comissão Especial de Inquérito, que vai, então, no dia de hoje, fazer a leitura e aprovação do relatório final. Eu peço à vereadora Juliana Fraga que possa fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 10ª reunião, Comissão Especial de Inquérito, Sabesp. Aos 16 dias do mês de fevereiro do ano de 2023, às 17 horas, na Sala Betinho da Câmara Municipal de São José dos Campos, reuniram-se os membros dessa Comissão Especial de Inquérito, os senhores vereadores Dr. José Cláudio, Juliana Fraga, Lino Bispo, Marcão da Academia e Milton Vieira Filho. Inicia-se a reunião com a leitura e aprovação por unanimidade da ata da 9ª reunião, realizada em 7 de fevereiro de 2023. O senhor presidente, vereador Lino Bispo, solicita ao vereador Marcão da Academia que proceda à leitura do relatório final. O senhor presidente, vereador Lino Bispo, comenta sobre o relatório elaborado pelo relator, sugerindo aos demais vereadores que apresentem sugestões ou votos apartados. Em deliberação sobre a data para a apresentação do relatório final, aprovou-se por unanimidade o dia 27 de fevereiro, no plenário Mário Shows. O senhor presidente, vereador Lino Bispo, solicita ao Departamento Comunicação da Câmara que encaminhe convite para os órgãos de imprensa sobre a votação do relatório final da SEI. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião às 17h21, que lida a ata e aprovada pelos membros da comissão foi devidamente assinada. Eu pergunto aos senhores vereadores se tem alguma ressalva a fazer na ata lida sobre os assuntos da reunião anterior. Não havendo nenhuma manifestação, a ata, então, será assinada por todos. Suspendo a sessão por um instante para a gente organizar o processo aqui para a votação do relatório final. Senhores e senhoras, voltamos aqui, então, à nossa reunião, que é para deliberar sobre a votação do relatório final da nossa Comissão Especial de Inquérito. Quero aqui dizer que estávamos aguardando o relator para apresentar o relatório, mas não tivemos nenhuma justificativa. Portanto, eu vou pedir à vereadora Juliana que possa ler aqui a convocação que foi feita para a reunião de hoje, dando ciência a todos os vereadores da nossa reunião para a apresentação do relatório final, a apresentação e votação. Por gentileza, vereadora. São José dos Campos, 23 de fevereiro de 2023, aos senhores vereador Dr. José Cláudio, vereadora Juliana Fraga, vereador Marcão da Academia, vereador Milton Vieira Filho. Assunto: convocação para a 11ª reunião, SEI da Sabesp.
Venho convocar Vossa Senhoria para participar da 11ª reunião da SEI da Sabesp para a votação do relatório final conforme segue. Data 27 de fevereiro de 2023, segunda-feira, horário 11 horas, local plenário Mário Shows. Informamos aos senhores que a presente reunião será transmitida ao vivo pela TV Câmara a partir do horário convocado e que nesta oportunidade deverão ser apresentados votos em separado, devidamente fundamentados no caso de não concordância com o relatório do relator. Atenciosamente, vereador Lino Bispo, presidente da SEI. Nós tivemos, então, uma leitura parcial do relatório produzido pelo relator, vereador Marcão da Academia, mas o relatório não foi apresentado de forma oficial na sessão de hoje, na reunião de hoje, portanto, está comprometido a votação do relatório parcialmente lido, mas que não foi oficializado. Como os vereadores tinham a prerrogativa de fazer um relatório para votar apartado, como um voto apartado, este vereador, Lino Bispo, fiz um relatório para ser apresentado a esta comissão, ao qual segue a leitura na íntegra. Relatório final, voto apartado. Comissão Especial de Inquérito, processo número 3039/2020, requerimento número 368/2022. Requer a constituição de Comissão Especial de Inquérito para investigar e apurar o flagrante descumprimento do contrato de programa número 157/2008, firmado entre a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, e o município de São José dos Campos, principalmente no que se refere à falta de abastecimento de água em diversos bairros da contratante, ferindo o que dispõe, dentre outras, a cláusula 3ª, a linha A, do item 5.1, da cláusula 5ª, bem como as alíneas A, B e C do item 8.1 da cláusula 8ª do contrato. Introdução. O presente relatório trata sobre a conclusão dos trabalhos realizados por esta Comissão Especial de Inquérito. O requerimento que deu origem à SEI foi protocolado no dia 5 de abril de 2022, tendo sua composição indicada durante a 37ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura, ocorrida em 14 de junho de 2022, tendo como membros os seguintes vereadores: vereador Lino Bispo, PL, vereador Marcão da Academia, PSD, vereador Milton Vieira Filho, Republicanos, vereador Dr. José Cláudio, PSDB, e vereadora Juliana Fraga, PT. Ao todo, a Comissão Especial de Inquérito se reuniu por 9 oportunidades, entre apresentação de documentos, oitivas de partes que compõem o tema e deliberações entre os vereadores membros. Faremos uma apertada síntese dos trabalhos desenvolvidos. Das reuniões. A primeira reunião da Comissão Especial de Inquérito aconteceu no dia 28 de junho de 2022, onde foi distribuída cópia do contrato celebrado entre a Sabesp e o município de São José dos Campos, bem como do relatório gerencial de desempenho da prestação de serviços. Ainda aprovado o nome do vereador Marcão da Academia, PSD, para a relatoria da comissão. E, por fim, houve a convocação para a segunda reunião. A segunda reunião ocorreu no dia 2 de agosto de 2022, sendo nela discutido pontos quanto à prestação de serviços, às metas não alcançadas, volume de perda de água e atendimento ao munícipe. Os vereadores deliberaram pela convocação da diretoria do Departamento de Concessionária, senhora Dolores Moreno Pino, com a participação
do representante da Comissão de Acompanhamento de Execução Contratual, contrato de programa número 157/2008, finalizando com a convocação para a terceira reunião. A terceira reunião da Comissão Especial de Inquérito aconteceu no dia 17 de agosto de 2022, oportunidade em que foi realizada a oitiva da senhora Dolores Moreno Pino, atualmente ocupante do cargo de diretora do Departamento de Concessionárias, lotada na Secretaria de Manutenção da cidade. Foi também deliberado pela convocação da Arcesp, Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, bem como convocada a quarta reunião para a continuidade dos trabalhos. A quarta reunião aconteceu no dia 6 de setembro de 2022. Naquela ocasião, deliberou-se sobre e-mail enviado pela Arcesp, em que solicitava designação de nova data para oitiva, haja vista o último ciclo fiscalizatório que seria realizado em data próxima à sugerida, podendo assim trazer dados atualizados para a reunião. Ainda houve a solicitação de encaminhamento por parte da Prefeitura Municipal dos documentos relacionados ao contrato de programa número 157/2008, além do pedido de prorrogação dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, que foi aprovado por unanimidade. A quinta reunião da Comissão Especial de Inquérito deu-se em 4 de outubro de 2022, onde os vereadores membros receberam os documentos encaminhados pela Prefeitura Municipal. Apresentaram reclamações recebidas pelos nobres edis no desenvolvimento dos trabalhos de vereança, sendo também questionado a respeito das multas recebidas pela Sabesp. Ainda foi sugerida data para a próxima reunião para a oitiva da Arcesp. A sexta reunião ocorreu em 18 de outubro de 2022, ocasião em que foram ouvidos os representantes da Arcesp, os senhores Rodolfo Gustavo Ferreiras, superintendente de fiscalização de Diretoria de Regulação, Técnica e Fiscalização do Serviço de Saneamento Básico da Arcesp, Paulo Arthur Lencioni Góes, assessor da Diretoria de Regulação Econômico-Financeira de Mercados, e Rogério Reis, gerente de fiscalização da Arcesp. Já a sétima reunião foi realizada em 1 de novembro de 2022, onde foi deliberado sobre as documentações a serem solicitadas para a Arcesp, bem como sobre a convocação da Sabesp para a realização de sua oitiva, ficando determinada que fosse para a próxima reunião da comissão. A oitava reunião, ocorrida em 21 de novembro de 2022, a Comissão Especial de Inquérito ouviu os representantes da Sabesp, os senhores José Geraldo da Fonseca Júnior, gerente distrital de São José dos Campos, e Sérgio Beckerman, superintendente regional. Também, na oportunidade, foram solicitados que a Sabesp encaminhasse para a comissão documentos referentes aos registros de falta de água no município, bem como sobre baixa pressão e rede de abastecimento e multas. A nona reunião aconteceu no dia 7 de fevereiro de 2023, onde os vereadores membros da Comissão Especial de Inquérito trataram sobre o fato de a Sabesp não ter enviado os documentos solicitados durante sua oitiva, ocorrida na oitava reunião da comissão, assim como quanto à finalização dos trabalhos com a apresentação do relatório final elaborado pelo relator, vereador Marcão da Academia, PSD. Das oitivas das partes envolvidas quanto ao tema da comissão. Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Conforme adiantado, em 17 de agosto de 2022, a Comissão Especial de Inquérito ouviu a senhora Dolores Moreno Pino, diretora do Departamento de Concessionárias da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. A senhora Dolores menciona que, quanto à prestação de serviço,
Existem metas a serem cumpridas e que anualmente são recebidos relatórios operacionais. Informa ainda que as metas não alcançadas são objeto de encaminhamento à Arcesp. Menciona que, de parte da municipalidade, o planejamento é cumprido e seguido à risca. A senhora Dolores fala sobre as exigências que foram feitas à Sabesp, como, por exemplo, em relação à empresa terceirizada que presta serviços à concessionária. A diretora destacou que houve alteração contratual, sendo que, atualmente, a terceirizada recebe por serviço prestado e que, em caso de retrabalho, a empresa recebe menos e fala que a alteração tem surtido efeitos positivos. Grifo nosso. A senhora Dolores fala que, na visão do departamento, nós temos ainda que melhorar muita coisa com relação à Sabesp, mas nós entendemos que estamos caminhando positivamente. Grifo nosso. E continua. Nós temos uma rede muito antiga na cidade e estamos fazendo toda uma revisão da rede. Grifo nosso. A senhora Dolores menciona que a prestação de serviço da concessionária para o município engloba o abastecimento de água, o tratamento de esgoto, os reparos nas redes, sendo todos importantes. Ela explica que o trabalho do Departamento de Concessionárias do município é de gestão junto às concessionárias que prestam serviço para a cidade, como a EDP, Comgás, Sabesp, empresa de telefonia e internet. Disse que o trabalho de fiscalização junto à Sabesp é diário, desenvolvido todos os 7 dias da semana. Menciona que a Prefeitura Municipal cobra da Sabesp que sejam instalados geradores nas estações elevatórias. A senhora Dolores relata sobre a fiscalização da Arcesp, que a última aconteceu em março de 2022, mas que até aquele momento o departamento não havia recebido o relatório, destacando que a entrega desses documentos sempre demora. Foi perguntado sobre Serviço Municipal de Acolhimento e de Denúncias e Reclamações referente à prestação de serviços da Sabesp, e a senhora Dolores respondeu que o canal 156, bem como os telefones do Departamento de Concessionárias, possui uma pessoa específica para recebimento de ligações de munícipes, sendo certo que, tão breve as ligações são recebidas, o setor transmite imediatamente a ordem de serviço para a Sabesp, que realiza o reparo necessário informado pelo munícipe. A senhora Dolores fala sobre os documentos que são encaminhados pela Prefeitura para a Arcesp, que os ofícios para a agência reguladora são enviados semanalmente. A mesma disse que a municipalidade tem feito um trabalho incisivo quanto às cobranças, alicerçados documentalmente. A diretora do Departamento de Concessionárias menciona que vê como prejuízo a demora no retorno dos ofícios enviados pela Prefeitura à Arcesp e informações que o município encaminha, principalmente em relação às fiscalizações realizadas pela agência reguladora e que o retorno da mesma não acontece de forma imediata. A senhora Dolores afirma que existem problemas que são enfrentados diariamente com a Sabesp e que os mesmos estão sendo resolvidos, que vê dificuldade principalmente em relação à infraestrutura que a Sabesp precisa realizar no município. É mencionado pela diretora do Departamento de Concessionárias que existem descumprimentos contratuais por parte da Sabesp e que, quando do conhecimento do setor, as medidas são tomadas de forma imediata, abrindo-se a ordem de serviço, solicitando prioridade máxima quando de ocorrência de falta de abastecimento. E, em caso de não resolução, a Prefeitura notifica a empresa, sendo esta encaminhada para a Arcesp. A senhora Dolores fala ainda sobre o tratamento de esgoto, que a Sabesp encaminha relatório semestral
que os bairros que estão em fase de regularização receberão a expansão da rede de esgoto. Diz em sua oitiva que, em 1 ano e meio, a Prefeitura não teve retorno da Arcesp quanto aos apontamentos feitos pela agência reguladora, a Sabesp, e disse que o município só pode atuar após o retorno da Arcesp. Sobre a comissão de fiscalização, um direito do município, conforme previsto na linha E da cláusula 6.2 do contrato, a diretora elucida que não foi constituída e que o acompanhamento é executado pelo próprio departamento. Tratou também sobre descarte de esgoto clandestino, dizendo que a Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade fiscaliza, autua e encaminha à CETESB. Falou que a Sabesp, quando acionada pelo Departamento de Concessionárias, resolve de forma imediata ou, em no máximo 2 dias, os problemas relativos ao abastecimento e correção de tubulação. No que se refere ao volume de perda de água, a diretora Dolores disse que a Sabesp está realizando o trabalho de campo com o intuito de que diminua. Colocou ainda que a Arcesp já notificou a Sabesp a este respeito e que também a fiscalização por parte da Prefeitura. A senhora diretora do Departamento de Concessionárias disse, por fim, que encaminhará todos os documentos solicitados pelos membros da Comissão Especial durante sua oitiva. Da oitiva da Arcesp. Como mencionado acima, a Comissão Especial de Inquérito ouviu a Arcesp na 6ª reunião da referida, ocorrida no dia 18 de outubro de 2022. Na ocasião, foram ouvidos os representantes da Arcesp, os senhores Rodolfo Gustavo Ferreiras, superintendente de fiscalização de Diretoria de Regulação Técnica e Fiscalização dos Serviços de Saneamento Básico da Arcesp, Paulo Arthur Lencioni Góes, assessor da Diretoria de Regulação Econômico-Financeira de Mercados, e Rogério Reis, gerente de fiscalização da Arcesp. De maneira sintetizada, passa-se a um breve resumo do abordado na oitiva. O presidente da comissão, antes do início da oitiva, solicitou que as explicações e o que é e qual a função da Arcesp, momento em que o senhor Paulo Arthur Lencioni Góes respondeu que a Arcesp é a agência reguladora do Estado de São Paulo, uma autarquia de regime especial, composta por uma diretoria colegiada que tem como missão e o dever de equilibrar os interesses envolvidos na prestação de serviços, os interesses das partes ali envolvidas, o usuário, sem dúvida alguma, o poder concedente e o prestador de serviço, zelando para que os contratos sejam respeitados, para que os usuários tenham seus direitos respeitados, para que prestador de serviço disponha dos recursos suficientes para fazer frente aos investimentos, aos custos dos serviços que ele presta e possa fazê-lo com qualidade, atendendo, sem dúvida alguma, a todos os interessados ali envolvidos e mediando todos esses interesses, grifo nosso. E continua. A Arcesp regula e fiscaliza o contrato de programa aqui mencionado, por força de um convênio existente entre o Estado de São Paulo e o município de São José dos Campos. O convênio esse foi aprovado, autorizado por lei municipal e baseia sua atuação no convênio, portanto, no contrato, na legislação e nos regulamentos que são expedidos pela agência reguladora, grifo nosso. A Arcesp expede deliberações que disciplinam serviços, a Arcesp realiza estudos, a Arcesp consultas e audiências públicas para definição, por exemplo, de tarifas, de revisões tarifárias. A Arcesp fiscaliza os serviços, apura eventuais descumprimentos por parte dos prestadores e adota, e quando previsto na legislação, as sanções que devem ser adotadas. Grifo nosso. É mencionado que a Sabesp recebe multas, inclusive recentemente, sendo ao todo
7 processos sancionatórios, 3 deles concluídos nos últimos anos. Disse que o valor total das multas corresponde a R$ 10.993.090,32, mas que por força do que prevê o item 11.5 da cláusula 11ª do contrato, tal montante foi reduzido para R$ 109.526, sendo que havia sido pagos até aquele momento o valor de R$ 58.041. Que essas multas foram motivadas por diversos fatores, tais como não atendimento de prazo, não zelar pela manutenção das instalações, não atendimento de metas contratuais, grifo nosso. Foi registrado que todos os ofícios encaminhados pela Prefeitura à Arcesp foram objeto de providências, geradas ações de fiscalização já realizadas, em curso que ainda serão levadas a cabo. Ainda foi dito que a fiscalização normalmente ocorre de forma programada, mas que podem acontecer fiscalizações por um pedido da Prefeitura, por uma notícia vinculada na imprensa. Nesses casos, é elaborado relatório e, caso haja alguma não conformidade, notifica-se a prestadora e solicita-se que a mesma apresente suas justificativas. Além disso, exige-se da concessionária que se apresente soluções para evitar que o problema volte a acontecer, momento em que há efetivo acompanhamento das ações até que a agência possa comprovar que foi completamente resolvido. E por falar em notícias vinculadas na imprensa, seguem abaixo algumas delas. Moradores reclamam de falta de água no Jardim Morumbi, em São José dos Campos. Moradores da zona norte de São José fazem protesto após 5 dias sem água. Moradores da região do Putim, em São José, enfrentam falta de águas. Mencionou que houve fiscalização específica em agosto de 2022 para verificação do sistema de esgotamento sanitário e serviço de repavimentação. Ainda foi dito que aconteceram outras fiscalizações ao longo do ano e que ainda seria feita mais uma no mês de novembro de 2022. Que o processo fiscalizatório é contínuo para acompanhamento das condições de prestação de serviços e cobrado para que as situações não se repitam e que as ações sejam implantadas. Quanto à questão de multa, os representantes da Arcesp disseram que a agência reguladora estabelece de acordo com a dissometria, uma graduação de sanção, levando em consideração o porte da empresa, o seu faturamento, a gravidade da infração e eventuais danos. Ainda quanto ao tema, foi mencionado que o formato está previsto em diversos contratos da Sabesp com os municípios e que a sanção administrativa não pode ultrapassar 0,1% do faturamento líquido mensal da prestadora naquele município. Dito ainda que o contrato firmado entre a Sabesp e municípios em que atua são, em suma, parecidos, se não idênticos. Destacou ser possível qualquer alteração em relação a tal percentual, desde que haja, por óbvio, mudança de contrato. A Arcesp, há alguns anos atrás, já há alguns bons anos atrás, ela fez um trabalho de encaminhar aos municípios, a vários municípios, alguns pontos que ela considera importante do contrato, que fossem observados pelos municípios. E esse limitador da multa foi apontado pela Arcesp, também para que fosse objeto de uma eventual análise por parte dos titulares do serviço,
senhor Paulo Arthur Lencioni Góes, assessor da Diretoria de Regulação Econômico-Financeira e de Mercado da Arcesp durante a oitiva. Foi dito que se entende que o município, como parte do contrato, tem o direito de exercer o seu direito regulatório e fiscalizatório por si ou delegando-o, que o município tem conhecimento disso e que atua nesse sentido. Importantíssimo frisar o que foi dito sobre este assunto pelo assessor da Diretoria de Regulação Econômico-Financeira e de Mercado da Arcesp, senhor Paulo Arthur Lencioni Góes. Porque, veja, o titular continua sendo o titular. Então, o município é o titular do serviço. É ele que tem o poder de regular e fiscalizar. Pode fazê-lo por si mesmo ou pode delegar. Na hipótese de delegação, isso não afasta de maneira alguma as responsabilidades do próprio município. E o município sabe disso e atua. Foi perguntado se o contrato firmado entre São José dos Campos e a Sabesp é considerado bom para o município e é respondido pelo representante da Arcesp que sim. E desenvolve a respeito. É um contrato que atende à legislação, os requisitos estabelecidos pela legislação. É um contrato que, do ponto de vista jurídico formal, está adequado e, com relação ao seu propósito, seu conteúdo estabelece as metas, grifo nosso. Mencionou-se que São José dos Campos tem uma visibilidade maior em relação a outros municípios, pelo porte e pela quantidade de instalações de saneamento básico existentes na cidade, que o tempo da resposta depende da logística e do tipo de problema, mas que São José dos Campos tem um atendimento diferenciado dentro da Arcesp, em razão da quantidade de equipamentos e da necessidade de acompanhamento mais próximo, grifo nosso. Foi perguntado sobre a autonomia da Prefeitura Municipal e foi respondido que o município é peça fundamental no processo para remeter à Arcesp, provocar a Arcesp para que ela tome as providências e também para fazer a gestão e o controle. Grifo nosso. Foi dito ainda que existem estudos para a criação de escritórios regionais da Arcesp, o que facilitaria a interface com os municípios. Quanto a fiscalizações feitas, foi respondido pelo senhor Paulo Arthur Lencioni Góes que existe uma programação que é ordinária, rotineira, mas que ela comporta exceções e São José dos Campos tem sido uma exceção. Este ano nós temos 12 fiscalizações realizadas em São José dos Campos por conta da necessidade que se verifica, grifo nosso. Sobre o volume de perda de água, disse que a concessionária foi multada por não cumprimento dessas metas. Foi dito que a raiz do problema é o investimento que tem que ser feito, que, em termos de volume de investimentos, segundo dados, a princípio da própria prestadora, desde que o contrato foi assinado em 2008, existia um volume previsto para investimento e que, de acordo com verificação, a audição da Arcesp foi superado. Que a agência reguladora sabe que o investimento em perda é o que mais consome, devendo haver planejamento para realizá-los. Foi ainda mencionado que a Arcesp não fiscaliza o contrato da Sabesp com a empresa terceirizada, cabendo fiscalizar apenas a prestação de serviços final, independentemente de quem realizou. Quanto aos prazos para resposta de apontamentos, a Arcesp disse que varia de acordo com a complexidade que, caso haja pedido de dilação de prazo para cumprimento, este é analisado dentro da pertinência do pedido e avaliação técnica, variando entre 5 e 45 dias. Da oitiva da Sabesp. A oitiva da Sabesp aconteceu no dia 21 de novembro de 2022. Os senhores José Geraldo de Fonseca Júnior, gerente distrital de São José dos Campos, Sérgio Beckman, superintendente regional, compareceram para representar a companhia. Questionado pelo presidente da SEI sobre as constantes reclamações de falta de água,
Foi dito pelo senhor Sérgio Beckerman que nenhum sistema de abastecimento de água em qualquer lugar do mundo é infalível ou é isento de uma falta d'água. Ele colocou ainda que as interrupções decorrem de inúmeros problemas, tais como vazamento, interrupção de fornecimento de energia elétrica, dentre outros. Reconheceu que o problema da intermitência ou falta de água atinge mais as regiões periféricas do que a central, destacando que estão previstos investimentos. O superintendente explicou que, em caso de falta de energia, o poço paralisa, porém, trabalha com a água existente no interior do reservatório. Ocorre que, nesses casos, os munícipes que não possuem caixas d'água acabam por ficar sem água. Sobre isso, apontou que, de acordo com o decreto estadual número 12342/78, todos os imóveis precisam ter ao menos uma caixa d'água, com reservação para ao menos 24 horas. Menciona também que a Sabesp, no Vale do Paraíba, está implantando 5 usinas fotovoltaicas para geração de energia elétrica, que a empresa dispõe de geradores, mas que é impossível pensar em instalar geradores em todas as instalações operacionais, pois seria inviável economicamente e refletiria no valor da tarifa. Mencionou-se ainda que, nos episódios de falta de energia elétrica, a recomposição do serviço de fornecimento de água ocorre de forma gradual, ou seja, não imediata. Sobre o volume de perdas, esclareceu que o índice tem 2 componentes: a física, que é a perda real, o vazamento, o extravasamento, e a perda aparente, que é a submedição, ou seja, a água que passa pelo hidrômetro e este mede menos do que o consumo. Com relação aos hidrômetros, falou que a Sabesp está em campanha para atualizar o seu parque. Foi falado também que o investimento pesado da Sabesp foi em agosto, sendo construída uma nova estação de tratamento de esgoto no bairro Pararangaba, sendo que o município tem 100% de coleta, tratamento e abastecimento de esgoto. Foi dito também que o investimento direcionado à infraestrutura de água, mencionado como obras grandes, ficaram para o futuro. Ainda pontuou-se pelo senhor Sérgio Beckerman que os investimentos quanto à falta de água poderiam ser postergados para que a gente tratasse primeiro aquilo que era mais urgente, que era tirar o esgoto do pé das pessoas. Grifo nosso. Foi dito que os atendimentos das solicitações apontadas pela Prefeitura são imediatos e resolvidos pontualmente. Mencionou-se ainda que os prazos para atendimento em situações de vazamento são de 70% em até 24 horas e de 100% em 96 horas. Mencionaram ainda os investimentos de curto prazo, previsto para o primeiro semestre de 2023, no que tange à falta de água, sendo previsto triplicar a capacidade de reservação em bairros afastados pelo problema. Em seguida, os representantes da Sabesp apresentaram slides com a programação de investimentos futuros, que, segundo eles, irão melhorar o abastecimento de água, sobretudo nas regiões em que o problema ainda persiste. Apontamentos quanto aos trabalhos desenvolvidos. Ao todo, a Comissão Especial de Inquérito teve um prazo de 180 dias para a conclusão dos trabalhos, sendo o mesmo finalizado com o presente relatório. Existe um contrato celebrado entre a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, e o município de São José dos Campos. Contrato este que tem um prazo de vigência bastante longo, 30 anos. E existem problemas reais que, após todo o trabalho realizado por esta comissão, por esta SEI, Comissão Especial de Inquérito, afetam diretamente a vida da população e que estão umbilicalmente ligados ao descumprimento deste instrumento, e foi justamente por isso que a presente comissão foi constituída. É certo que
a desobediência ao contrato não recai apenas sobre os ombros da Sabesp, mas também a Prefeitura, no seu dever de fiscalizar, falhou muito. Percebeu-se, durante a oitiva da senhora Dolores Moreno Pino, atualmente ocupante do cargo de diretora de Departamento de Concessionárias, que há sérias deficiências na fiscalização de execução do contrato. Como o próprio representante da Arcesp mencionou, a delegação não afasta as responsabilidades do titular, que, neste caso, é a Prefeitura de São José dos Campos. Outra falha bastante importante que a Prefeitura pode agir para corrigi-la é o limitador da multa previsto no contrato. Até pode-se compreender que multas muito elevadas podem comprometer os investimentos, mas, por um outro lado, multas irrisórias podem estimular o não cumprimento do pactuado entre as partes. Assim, é vital que a Prefeitura e a Sabesp se reúnam com a maior brevidade possível e discutam um novo percentual limitador de multas. É valioso destacar que o município está deixando de exercer um importante direito previsto em contrato, a linha E do item 6.2 da cláusula 6ª, qual seja a constituição de comissão municipal para o acompanhamento de execução do presente contrato, com acesso a toda a documentação relacionada ao mesmo, objetivando o controle social. As informações constantes no site da Prefeitura estão completamente desatualizadas. Lá constam dados como, por exemplo, de ligações de água e esgoto que datam de 5 anos, sem mencionar que o Plano Municipal de Saneamento Básico é do ano de 2012, ou seja, 11 anos já se passaram. A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, Arcesp, também possui sua parcela de responsabilidade. A demora na prestação de informações é um mal que tem que ser extirpado da administração pública. A dificuldade de contato com a Arcesp é imensa, conforme aqui foi relatado. Até o mês de agosto passado, o Departamento de Concessionário da Prefeitura não havia recebido um relatório de fiscalização realizado há 5 meses antes. E, segundo a senhora diretora, sem o relatório, a Prefeitura fica impedida de atuar. Foi dito que existem estudos para a criação de escritórios regionais da Arcesp. Tal possibilidade é louvável, eis que facilitaria muito a interface não só com o município, mas também com a população. Descentralizar é o caminho. Sobre a Sabesp, além de deixar de encaminhar à Comissão Especial de Inquérito os documentos solicitados durante a sua oitiva, infringindo o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 57 da Lei Orgânica do Município, é flagrante o descumprimento dos itens 3.1, 3.3, 3.4, 3.8, a linha A do item 5.1. Ademais, depois de todo analisado, é certo afirmar que os usuários não estão recebendo os serviços em condições adequadas, o que contraria o previsto na linha A do item 8.1 da cláusula 8ª do contrato. Da conclusão, ante os apontamentos constantes do item acima, sobretudo o descumprimento de várias cláusulas contratuais e das metas estabelecidas quando de sua celebração, dentre elas, o escandaloso volume de perdas, as falhas de responsabilidade da Prefeitura e da Arcesp no que tange à fiscalização da execução do contrato. A primeira providência que deve ser tomada é o imediato encaminhamento deste relatório e de todos os seus documentos juntados no processo ao Ministério Público, órgão que poderá avaliar a propositura de ação civil pública. Além disso, item 1, a Prefeitura
Adotar postura diversa no que se refere à fiscalização do contrato, deixando de lado um aspecto reativo, ou seja, de dependência da Arcesp, para passar a atuar de maneira proativa. E isto deve acontecer com o aumento da equipe de fiscalização, por exemplo. 2. Conforme já mencionamos, a Prefeitura deve, em conjunto com a Sabesp, rever de forma imediata o percentual limitante do valor das multas. 3. A Prefeitura deve apresentar a esta Casa, num prazo máximo de 30 dias, os comprovantes de pagamento das multas aplicadas à Sabesp. Tais documentos devem estar acompanhados de outros que demonstram os motivos que levaram à aplicação das sanções. 4. A Prefeitura deve, em um prazo máximo de 30 dias, atualizar todos os dados constantes na página do Sistema Municipal de Informação em Saneamento Básico, do CEMISA, além de concluir com a maior brevidade possível o Plano Municipal de Saneamento Básico. 5. A Arcesp deve colocar em prática o plano de inauguração de outros regionais, de escritórios regionais. 6. A Arcesp deve acelerar a entrega de seus relatórios de fiscalização. Não é razoável que até o mês de agosto não se tenha o relatório de uma fiscalização realizada há 5 meses antes. A Lei Federal de Acesso à Informação, Lei 12.527/2011, pode direcionar a agência reguladora com relação a prazos. 7. A Sabesp deve encaminhar a esta Casa, em um prazo máximo de 20 dias, toda a documentação solicitada durante a oitiva ocorrida em 21 de novembro de 2022. 8. A Sabesp deve apresentar a esta Casa, em um prazo máximo de 45 dias, um plano emergencial que contenha medidas concretas e efetivas para fazer cessar as intermitências no abastecimento de água nos bairros em que sua falta é corriqueira. Além disso, no mesmo plano, deve constar proposta, também efetiva e concreta, a fim de que os altíssimos volumes de perda de água alcancem, no menor tempo, o patamar estabelecido para o ano de 2020, no item 1.2 do anexo, metas de atendimento e qualidade do serviço, que faz parte do contrato. Assim dispõe o item 3.1 da cláusula 3ª do contrato celebrado entre a Sabesp e o município. 3.1. A Sabesp, durante todo o prazo de vigência deste contrato, prestará serviço adequado, assim entendido como aquele em condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade tarifária, de acordo com o disposto na legislação pertinente, no convênio de cooperação e no anexo e metas de atendimento e qualidade do serviço. Pois bem, não é o que está acontecendo. Enquanto apenas no terceiro trimestre do ano passado, a companhia registrou um lucro líquido de 1,8 bilhão. Isso está no próprio site da empresa. Lucro da Sabesp, disparando 131%, se comparado ao mesmo período do ano anterior. Inúmeros munícipes e, portanto, usuários chegam em casa no verão, após um dia cansativo de trabalho, e são impedidos de tomar um banho. Outros, sem números de usuários, são proibidos de lavar um arroz ou uma louça pelo fato de a torneira estar seca. Não, o usuário não pode mais pagar essa conta, a conta da ineficiência, a conta da não regularidade na prestação dos serviços. O usuário paga, na maior parte dos casos, com muito sacrifício, sua conta de água e, por isso, tem o direito de receber um serviço de altíssima qualidade, no mínimo.
Ele não pode, por exemplo, depender de que não haja queda de energia para ter água em sua residência. Ele não pode ouvir que a rede é antiga e, por isso, tem vazamentos. Ele não pode ouvir que algum equipamento foi furtado e que, por isso, a água não chega em sua casa. Esta conta é de uma companhia que registra lucros bilionários e não do usuário, que sobrevive com um ou menos de um salário mínimo. Finalmente, é muito importante destacar que o caso Sabesp deixe de atender, ao que consta neste relatório, esta comissão irá requerer, com base no que prevê o inciso 4º do artigo 35 da Lei Federal número 8.980, me ajudem aí. Ah, tá, faltou a barra aqui. Número 8.987/95, a rescisão do contrato. É o relatório ao qual eu peço aos senhores que possam, ao manifestar o seu voto, estar aí analisando aquilo que este relator coloca aqui, e eu tenho ciência de que os senhores comungam com essas ideias e também, de repente, num apartado queira ainda colocar alguma observação a mais nesse contrato. São José dos Campos, 27 de fevereiro de 2023. Vereador Lino Bispo, PL, presidente da Comissão Especial de Inquérito. Vereador Marcão, da Academia, eu estava aqui atento na leitura do contrato. Vossa Excelência não estava no início da reunião. Cedo a Vossa Excelência a palavra numa parte. Senhor presidente, boa tarde, vereadores da comissão, ao público que está presente aqui na Câmara, ao que nos acompanha através da TV Câmara. Senhor presidente, primeiro quero justificar aqui meu atraso. Nós fomos notificados dessa reunião na quinta-feira pós-carnaval. Nós tivemos a nossa reunião antes, do carnaval para definir, onde foi feita uma leitura prévia do meu relatório, eu como relator dessa comissão. Infelizmente, quando a gente foi acionado na quinta-feira, agora pós-carnaval, com essa demora de fechar a agenda, acabei comprometendo a minha agenda de manhã, por isso eu peço desculpa o atraso, porque bateu as agendas. Mas estamos aqui, ao meio-dia, 10:50 da tarde, estou acompanhando a leitura do teu relatório. Mesmo assim, eu ainda gostaria de perguntar a essa comissão, como o relatório já foi lido para vocês na comissão, ele está para ser entregue. Eu tenho que perguntar se tanto a presidência como os vereadores, no caso, aceitarão o relatório, querem receber esse relatório, ou como é que a gente pode dar procedimento a essa entrega aí do relatório. Alô? Eu acho que é uma parte, eu acho que como o vereador já leu o relatório, nós já aprovamos a ata, ele poderia ler a conclusão, para agilizar os trabalhos. Entregar e ler, com certeza, para a gente poder votar. Vereador Marcão, da Academia, então, como o senhor disse, o horário está bem alongado, nós demoramos muito para iniciar, então solicito ao senhor que o senhor faça a leitura da conclusão do seu relatório e o senhor entrega oficialmente à comissão e nós votaremos o seu relatório e o apartado. Agradeço, deixar aqui o relatório entregue a todos os membros. Vou fazer a leitura agora da conclusão, assim como foi feita, já estão da ciência dos nobres vereadores dessa comissão.
passar agora publicamente aí. Apontamentos quanto aos trabalhos desenvolvidos. Estou aqui na página 12, tá, presidente? Mesma leitura da nossa última reunião. Apontamentos quanto aos trabalhos desenvolvidos. Ao todo, a Comissão Especial de Inquérito teve um prazo de 180 dias para a conclusão dos trabalhos, sendo o mesmo finalizado com o presente relatório, o que se passa a analisar pontualmente o que se obteve durante os trabalhos envolvidos. Primeiramente, verifica-se que no início dos trabalhos, os vereadores membros discutiram sobre a contratação de profissional especializado para análise do contrato firmado entre a municipalidade e a Sabesp, sendo certo que houve a dispensa por parte dos vereadores da comissão, o que se vê como prejuízo para a circunstância, especialmente porque poderia se obter informações necessárias para melhor desempenho dos trabalhos. Ainda verificou-se que não aconteceu o chamamento de outras pessoas que poderiam contribuir com os trabalhos da presente comissão, como, por exemplo, os responsáveis pela elaboração do contrato, as partes contratantes no momento de sua assinatura e os membros do Poder Executivo ao longo dos anos de vigência do contrato contestado, não sendo sequer aventado. Tampouco não houve convite para que um especialista da área pudesse explicar alguns pontos para a comissão, o que facilitaria o apontamento de possíveis alterações e propostas de melhorias. Entretanto, passa-se a analisar o presente com base nos fatos até aqui ocorridos. Os depoimentos em si foram extremamente válidos, o que passo a considerar a partir daqui. A Prefeitura Municipal, apesar de notificar a Arcesp quando de ocorrências, apresentou que existe demora no retorno por parte da agência reguladora, o que dificulta na tomada de qualquer atitude, sendo inclusive colocado pela Arcesp que, apesar de enxergar que a Prefeitura que vigora no contrato e que exerceu o seu dever fiscalizatório, necessita da Arcesp para fiscalização e sanção junto à concessionária. Também, como a municipalidade depende da entrega dos relatórios da fiscalização feitas pela agência reguladora, verifica-se que o prazo precisaria ser encurtado para entrega, a fim de agilidade quanto à providência que venham a ser necessárias. Ainda no que tange o contrato do programa, nota-se a necessidade da alteração do percentual da multa sobre o faturamento líquido da concessionária em caso de aplicação de sanção. Em depoimento da Arcesp, agiu-se a dosimetria, na qual se considera o aspecto econômico-financeiro da empresa penalizada e o tamanho do dano causado. Porém, conforme observado pelo senhor Paulo Arthur Lencioni Góes, em sua oitiva, a função da multa é pedagógica, a fim de inibir a prática de forma reiterada, sendo que o prejuízo financeiro gere uma educação para que a prática seja analisada e corrigida, de maneira tentada ou definitiva, para que não se repita. Entretanto, o percentual atualmente praticado se torna irrisório, no nosso entendimento, sendo algo a ser analisado para revisão futura. Quanto à Arcesp, a mesma foi bastante assertiva quanto às suas colocações e respostas à comissão, explicando de forma didática e correspondendo a todas as dúvidas apresentadas. Alguns pontos que devem ser refrescados quanto à Arcesp. Primeiro, a mesma auxilia de maneira eficaz dentro de suas capacidades braçais e procura atender, na mesma medida, as notificações encaminhadas para análise. Em segundo plano, foi colocado pelos seus representantes a questão de planejamento quanto aos investimentos, o que deve ser considerado pelas partes, especialmente nos pontos que se recebe maior demanda por parte do Legislativo, a de falta de água. Nessa seara, apontou-se como possibilidade a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, o que se considera ser uma base que alicerçará as alterações cabíveis, bem como os investimentos a serem feitos daqui por diante. Também se aponta uma questão levantada na oitiva da Arcesp: os contratos da Sabesp com os municípios são padronizados, não considerando a realidade do município contratante, o que não pode ser considerado, ainda mais porque São José dos Campos é uma das maiores cidades do estado, não cabendo ser tratada da mesma forma, tratar os iguais de forma igual, o que não é que cabe na situação. Importante mencionar que tanto a Prefeitura Municipal quanto a Arcesp, quanto requeridas
para entrega dos documentos probatórios. Ambos atenderam prontamente a esta comissão no encaminhamento dos referidos. Nota-se diversos ofícios encaminhados à Arcesp por parte da Prefeitura Municipal, comunicando a falta de atendimento quanto às ocorrências, bem como ofícios para a Sabesp, requerendo a realização de serviços estipulados contratualmente. Quanto à oitiva da Sabesp, o primeiro apontamento a ser feito foi a ausência da entrega documental nos quais foram requeridos pela Comissão Especial de Inquérito na oportunidade, e não houve atendimento por parte da concessionária. Ainda observa-se que os investimentos conforme apresentados foram praticamente de forma integral direcionados para uma área específica, não considerando as reclamações apontadas pelos munícipes, pelo Poder Executivo e Legislativo municipal. Investimentos a curto e longo prazo, apesar de apresentados, apresentam preocupações quanto à capacidade de solução dos problemas apresentados até então. Nesse sentido, também os investimentos quanto à perda de água, revisão dos equipamentos existentes, que se verificou ao longo dos trabalhos, que também são necessários e essenciais. Quanto à questão da água, da falta de energia elétrica, o que, por consequência, poderia gerar falta de distribuição de água, foi pontuado durante a oitiva que os investimentos estão sendo feitos, devendo ser acompanhados sua conclusão e efetividade da finalidade. Finalizando, não se observa dolo em nenhuma das partes, porém, percebe-se que algumas medidas precisam ser implementadas para melhor desempenho contratual, bem como efetivas ações e investimentos para solucionar os problemas verificados ao longo de todo o trajeto desenhado pela comissão. Conclusão. Como dito sabiamente pelo senhor Paulo Arthur Lencioni Góes, em oitiva da Arcesp, nosso propósito é ter solução. E frisa-se, esse é o propósito dessa comissão especial de inquérito e deste vereador, que passa a pontuar a sua conclusão. Como já adiantado, alguns pontos a serem considerados poderão auxiliar no melhor desempenho contratual, atendendo à demanda da cidade. Sugere-se, então, elaboração de um novo plano municipal de saneamento básico, no qual vai reger as diretrizes do investimento, bem como priorizar o trabalho desenvolvido pela concessionária. Revisão do contrato do programa 157/08, no que tange a ampliação das competências a serem desempenhadas pelo município, bem como aumento do percentual de multa a ser aplicada em caso de aplicação de medidas sancionatórias. 3. Que a municipalidade, através de comissões, nos quais o seu trabalho será determinado pelo poder público, que possam auxiliar o departamento de concessionárias para a fiscalização dos trabalhos desempenhados pelas empresas contratadas a título de concessão. 4. Que a Sabesp, de forma efetiva, possa atender às demandas de maneira mais urgente, especialmente no que tange à falta de água, pois atinge diretamente a população. 5. Que a Sabesp possa discutir sobre investimentos de maneira mais participativa. 6. Que a Arcesp possa responder à municipalidade, especialmente quando ao envio dos relatórios de maneira mais breve. Conforme mencionado, não se vislumbrou, por parte deste relator, qualquer dolo por nenhuma das partes, cabendo, no primeiro momento, verificar as alternativas sugeridas, bem como outras que possam vir a ser implementadas, para adequação do fornecimento do trabalho desenvolvido, sendo que não se verificam encaminhamentos a serem feitos de maneira imediata. É o relatório São José dos Campos, 27 de fevereiro de 2023, relator, vereador Marcão da Academia ao Ar Livre, PSD. Senhor presidente, esse é o relatório desse relator, entregue a essa comissão para a votação. Portanto, é de conhecimento dos senhores vereadores, o relatório do relator, que era o primeiro relatório a ser lido, mas como o vereador não pôde estar no início da sessão, colocaremos então o relatório do relator e também um relatório apartado, e os vereadores então
pode, para suas considerações finais, ir até o microfone, fazer e dar o seu voto. Por gentileza, vereadora Juliana Fraga, a senhora manifeste-se com relação à sua posição em ambos os relatórios. Pode ser daí, vereadora. Bom, foi um trabalho importante, né? Onde a gente pôde escutar a Prefeitura, a Sabesp, a Arcesp, mas a nossa principal preocupação, o nosso trabalho e a nossa escuta deve e tem que ser, primeiramente, o munícipe, a população que sofre com e tem sofrido com a falta de água, com a questão do esgoto, dos buracos, que a gente tem recebido a gente recebe diariamente nos nossos gabinetes, nas nossas redes, o pedido de auxílio, de ajuda dos munícipes. Então, esse é o foco, né? O foco é a população. Portanto, ao meu ver, escutando a Sabesp, a Arcesp, a Prefeitura, eles têm muita responsabilidade com o que tem acontecido, né? Principalmente, eu quero focar aqui, na minha fala, a Prefeitura, que tem que fiscalizar, que é a que tem o contrato com a Sabesp e que falta muito, ao meu ver, a fiscalização de fato do contrato. Portanto, os relatórios estão excelentes, mas a minha votação é pelo voto do relatório apartado, que eu acho que tem mais detalhes e coloca a responsabilidade com mais peso nas 3 instituições aí que nós ouvimos. Muito bem, voto da vereadora Juliana Fraga, no relatório apartado. Vereador Milton Vieira. Som. Bom, quero aqui cumprimentar os membros da comissão, agradecer todo o trabalho dos servidores desta casa que nos ajudaram bastante nas nossas reuniões, nas oitivas. Presidente, parabéns pelo relatório, parabéns por conduzir esta comissão, essa reunião, da forma transparente que o senhor colocou. Agradecer também ao relator Marcão da Academia, que esteve aí apresentando o relatório final. E fazendo uma análise aqui do que a vereadora Juliana colocou, nós somos representantes do povo joseense, do munícipe. E eu acho que essa ceia ela foi muito importante para trazer aqui ao poder público, né, tanto o representante da Prefeitura, da Arcesp, da Sabesp. Infelizmente, nós não tivemos a resposta que gostaríamos de ter da Sabesp, né? Aliás, ficou faltando aí algumas informações, né? Acho que eles se esquivaram e deixaram de apresentar algumas informações que seriam necessárias até para o relatório final. E então eu também deixo aqui o meu voto registrado no relatório apartado pelo presidente, desenvolvido pelo presidente, porque eu acredito que nós não estamos aqui de brincadeira, nós estamos aqui representando a cidade de São José dos Campos, estamos aqui representando o povo, os munícipes, e eu acredito que essa ceia ela não pode simplesmente encerrar os trabalhos na data de hoje sem uma futura resposta do poder público, né? Então, conforme mencionado aqui, eu também tinha feito um breve resumo de um relatório, que o relatório de Vossa Excelência se encaixa e abrange tudo aqui. A minha sugestão era de algumas medidas, né, para melhorar o desempenho contratual, cabendo também, num primeiro momento, implementá-las, num segundo momento, no caso da não efetivação, o presente relatório seria remetido ao Ministério Público. Mas aqui já está imediatamente encaminhado, né, um relatório ao Ministério Público, que vai conduzir agora parte dos trabalhos de investigação junto à Sabesp, Arcesp, Prefeitura. Eu acredito que
dando toda a transparência, acho que a gente vai chegar numa solução para o cidadão. Então, fica aqui o meu voto no relatório apartado. Vereador Milton Vieira, no relatório apartado. Vereador Zé Cláudio. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar o vereador Marcão da Academia, nosso relator, pelo trabalho. Parabenizar o presidente também pelo trabalho. Primeiro, agradecer a todos os servidores, como o Milton falou, pelo trabalho e pela assessoria que nos deram. O meu gabinete, em especial, o Cortês. E dizer que foi uma honra participar dessa comissão, a primeira que eu participo como vereador, e que eu concordo com o Milton, com a Juliana, que nós temos que realmente verificar que são três instituições, a Prefeitura, a Arcesp e a Sabesp. E, na minha opinião, os três realmente tiveram a sua parcela de culpa em todo esse processo do mau abastecimento de água, da perda de água, de problemas com os rios, no caso o Rio Senhorinha, lá da Zona Sul. Então, eu acho que todos os três tiveram participação. O meu voto vai para o relatório apartado, e eu gostaria, presidente, se possível, de colaborar, se puder ser anexado eu fiz um relatório também, mas algumas conclusões. Por exemplo, pelo exposto, né, a minha conclusão é o seguinte: diante do anteriormente exposto no presente documento, torna-se imperativas as seguintes providências: que a Prefeitura Municipal promova a revisão e a readequação do Plano Municipal de Saneamento vigente, atualizando-o às necessidades atuais do município. Que a Prefeitura Municipal promova a revisão e adequação do contrato de programa 57/08, ajustando-o resolutivamente à realidade fática das necessidades do município frente à execução de serviços pela concessionária. Que a Prefeitura Municipal promova a melhor eficiência no acompanhamento, fiscalização e providências resolutivas quanto ao objeto contratual junto à Sabesp e à Arcesp. Que a Sabesp promova a melhor eficiência e resolutividade em suas ações, de modo a não persistir ônus incidentes sobre a população, em especial quanto ao abastecimento de água. Que a Sabesp revise suas prioridades em investimento, de modo a promover saneamento de irregularidades, com destaque ao serviço de abastecimento de água à população de São José dos Campos. Que a Arcesp promova melhor eficiência, agilidade e resolutividade em suas ações concernentes ao referido contrato, ressaltando-se aos atos fiscalizatórios, aplicação de penalidades e envio de relatórios à Prefeitura Municipal. Por fim, não obstante a não caracterização objetiva de dolo por parte dos entes envolvidos, há que se considerar a imputação de culpa ou mesmo dolo eventual, diante do notório e recorrente persistente do problema de abastecimento de água no município, fato que impera esta variância a indicação do encaminhamento ao relatório apartado ao Ministério Público, a fim de ciência e análise e apuração de responsabilidades e eventuais encaminhamentos que julgar necessário. Esse é o meu relatório, sugiro, se puder ser anexado ao de Vossa Senhoria. Parabéns pelo seu trabalho, eu acho que essa comissão cumpriu o seu dever, e eu acho que a Prefeitura, a Sabesp e a Arcesp têm que ser avaliadas pelo Ministério Público por todos os problemas causados quanto ao abastecimento de água, perda de água e poluição dos rios aqui da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador do voto, José Cláudio, voto no relatório apartado. E eu peço, então, que seja aí anexado, né, as sugestões também do vereador ao relatório aprovado, que será aprovado no dia de hoje. Vereador Marcão da Academia, seu voto. Presidente, primeiro também eu quero agradecer, parabenizar todos os vereadores, presidente, pelo comando aí dessa SEI, aos vereadores que se dedicaram, foram para a rua também, levantaram informações, estiveram em todas as reuniões, buscando a melhoria que a gente precisa para a nossa cidade, né? Nós somos acionados aqui pela cidade inteira, por essas condições e por esse tipo de trabalho que tem sido aplicado na cidade. A gente sabe que São José dos Campos merece muito e melhor. Então, quero aqui agradecer também ao trabalho com todos,
Nós, de acordo com foi feito todo o trabalho, nós apresentamos o relatório aqui também, claro, o voto meu dentro do nosso relatório aqui, meu relatório. Porém, eu entendo que, independente do relatório, estava até acompanhando, viu, Lino? Acho que o relatório nosso está bem conclusente, os dois, acho que está indo dentro de uma mesma linha, né? Os dois, independente da votação, os dois relatórios estão sendo encaminhados, né? São os dois relatórios, um sendo conclusivo junto com o outro, vai estar os dois relatórios sendo encaminhados, e isso só serve para fortalecer o nosso trabalho e nós buscarmos o que realmente precisa a toda a população joseense. Não é uma comunidade aqui, um ali, um bairro, é toda a cidade. E a gente aqui lutando junto pela melhoria desse sistema, desse trabalho que tem que ser realizado pela nossa cidade. Então, deixo aqui meu voto no meu relatório, entendendo que os dois relatórios comungam na mesma linha e que vão estar juntos na entrega disso aí para o Ministério Público. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, voto do vereador Marcão no relatório dele, né, colocado por ele. Portanto, até o momento, 3 votos no relatório apartado e 1 voto no voto do relator. Eu, concluindo, então, a minha fala, votarei também, né, apesar ter que oficializar o voto, mas o relatório apresentado por mim, eu quero aqui que ele seja, assim, tido como um relatório daqueles que, analisando, né, o contexto, a conclusão, votaram favorável. Dizer que este relatório ele é da comissão, ele foi por mim trabalhado, ouvi um pouco os parceiros e, em função disso, elaborei este relatório, que, inclusive, conversando com o vereador Milton, ele disse: pô, vereador, o que eu pensava em colocar está no seu relatório, portanto, eu abro mão até de colocar o meu relatório. O Zé Cláudio pediu para pensar, nós estamos pensando, não é? Anexando aí, e o meu voto por esse relatório é pela cidade de São José dos Campos, por esse munícipe que está lá no seu dia a dia, esperando que tenha uma resposta, não é? Quero aqui agradecer a todos os vereadores dessa comissão, tá certo? Vereador Marcão, vereador José Cláudio, a Juliana, o Milton, por diversas oportunidades a gente se reuniu, e faço aqui justiça à população de São José dos Campos. O vereador tem trabalhado, nós temos procurado fazer um trabalho para dar ao cidadão de São José dos Campos a dignidade e o direito. E nesta conclusão deste relatório, nós estamos cobrando todos os envolvidos, tá certo? Até porque nós, Câmara Municipal, somos órgão fiscalizador. Nós estamos cobrando aqui uma maior fiscalização da Prefeitura, que é o poder concedente. Estamos cobrando a Arcesp, que tem assim, a responsabilidade de fiscalizar, e a Sabesp, que tem o poder de executar. Então, nós queremos solução. Não foi assim, por perda de tempo que nós reunimos. Não foi, teve muito trabalho. Quero aqui agradecer ao trabalho da assessoria jurídica, no caso aqui no meu, o Pedro, né, do Marcão e a Michele, a Juliana, acho que a Emily, a Aline, né, do Milton Vieira, doutora Denise, a Elisa, Toniel, doutor Zé Cláudio, o Cortês, não é? Agradecer o trabalho que vocês fizeram, foi muito importante para nós. Quero aqui agradecer a equipe da Câmara, na pessoa da Vivian, que sempre esteve ali nos dando assessoria. Eu agradeço todos os envolvidos aqui da parte da Câmara, as pessoas que estão aí comunicando e transmitindo essa sessão. Agradeço a todos vocês. E quero finalizar, então, concluindo, né, os trabalhos de hoje, de que o relatório, então, aprovado por 4 votos a 1, foi o relatório apartado. Voto do vereador, relatório do vereador Lino Bispo, que é compartilhado pelos vereadores Milton Vieira, Juliana Fraga e vereador José Cláudio. E que será anexado, então, a proposta do Zé Cláudio, e também o relatório do relator será encaminhado também juntamente. Mas, dizendo à população de São José dos Campos que o relatório final, aprovado por 4 votos a 1, é o relatório apartado.
Em conformidade com o artigo 70 do Regimento Interno, informo que será dado ciência aos demais vereadores desta Casa quanto à conclusão dos trabalhos desta Comissão Especial de Inquérito, com distribuição de cópia do relatório final e apartado aos edis, em sessão do expediente no dia 28 de fevereiro, além dos encaminhamentos de acordo com as recomendações propostas para esta comissão. Quero aqui agradecer a todos e dizer que nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.